senhor recomenda estudar para um vestibular mais concorrido, como o de medicina? Eu diria, olha, não passe de 4 horas por dia. Estudar, não estou falando assistir às aulas, estou falando de estudo concentrado, com caneta na mão, escrevendo. 4, se muito, 5 horas por dia, mas não muito mais, porque não vai ser a quantidade de estudo que vai te colocar na faculdade. Vai ser exatamente o grau de desenvoltura de raciocínio que você vai ter, que vai te permitir entrar na faculdade. Então, basicamente é isso. Veja bem, não exagera no tempo, porque no fim, o problema é o seguinte: se em 3 horas, intercalada, daquele jeito que eu falei, meia hora, 10 minutos, meia hora, 10 minutos, meia hora, 10 minutos, se 3 horas, ou 4 horas que sejam, é o ideal, se você estudar 8, sabe o que vai acontecer? As últimas 4 horas se sobrepõem às primeiras 4 e vai uma bagunça total, e você não aproveita nem as últimas 4 e nem as primeiras 4. Então é melhor ficar nas primeiras 4 horas, que é o que vai te dar mais proveito. Eu posso utilizar mapas mentais? Funcionaria? Teria alguma técnica? Olha, realmente com relação aos mapas mentais, eu tenho um pé atrás, deixa eu explicar por quê. Porque é tanta técnica essa de montar o mapa mental, que o sujeito fica mais preocupado em montar o mapa segundo a técnica do que com o conteúdo do próprio mapa. Tem até uma experiência feita numa universidade americana em que o mesmo texto foi dado por um grupo que estudou de maneira tradicional, qual aquela fazendo resumo, lápis, e um grupo que fez os tais mapas conceituais, os mapas mentais, Muito bem. Depois de um mês cobraram aquele conteúdo, o pessoal que estudou da maneira mais tradicional teve um resultado melhor do que o pessoal que fez os tais mapas mentais. Então, os mapas mentais funcionam se o sujeito já estiver usando há muito tempo, portanto é uma coisa automática, em que ele não está preocupado com o mapa mental, ele está preocupado com o conteúdo daquilo que ele está colocando no mapa. Entendeu a diferença? Se você faz um mapa mental com a preocupação, será que estou fazendo um mapa segundo o conceito adequado do mapa, não sei o que, esquece, é o conteúdo daquilo que está lá que acaba interessando. Cristiano pergunta, como fazer para armazenar o conteúdo de uma determinada matéria? Como determinar o que aprender? Se você quer saber o que é realmente importante, olha para aquilo e fala, eu vou fazer de conta que eu vou preparar uma cola, eu vou fazer de conta que na prova que vai cair esse assunto, eu tenha sido autorizado a preparar uma cola. E na hora de preparar a cola, o que é realmente importante você acaba pondo. Felipe pergunta, professor, costumo ler muitas matérias, livros e assistir palestras sobre os assuntos que gosto. Para gravar isso, devo sempre fazer um resumo escrito sobre tudo que vejo no meu dia? Sim, só que eu te daria um conselho. Fazer um resumo exige conectar palavras, e ao não conectar palavras, você vai escrever muitas palavras que têm apenas a função de distribuição do texto e não são palavras-chave. Então eu diria para você fazer menos do que um resumo. As palavras-chave, aquela que você fala, esta frase não posso esquecer, essa palavra eu não posso esquecer, isso eu não posso esquecer. Então só as palavras-chave que vão servir depois como gancho mnemônico para aquilo que você está fazendo. Melhor estratégia para passar em um concurso público muito concorrido? O concurso público muito concorrido, você viu a curva de QI, né? Quem está concorrendo naquele concurso está lá, naquela curva, tá? De tudo que é tipo. O truque qualquer. Dá um jeito de ficar no cantinho, dá um jeito de você ser uma das pessoas mais inteligentes daquele concurso. Isso vale para concurso público, isso vale para vestibular, e isso vale para a vida profissional. Hoje em dia, as empresas estão desesperadas, porque estão recebendo diplomados ANTA. Eles usam essa palavra, ANTA diplomado, ou seja, pessoas que obtiveram diploma, mas não desenvolveram a própria inteligência. O truque é esse. É muito concorrido, seja uma das pessoas mais inteligentes. Como é que eu faço? Suba a escada. Suba a escada, devagar, mas suba. Então, se você não conseguir no concurso de hoje, você vai conseguir no concurso do ano que vem. Mas comece a subir a escada hoje. Nessas 3 horas e meia, deve estudar várias matérias ou somente uma matéria? O ideal é pular de uma para outra. Deixa eu explicar por quê. Aquela tal história. Quando você usa o cérebro, você está ativando redes neurais, está gastando energia nessas várias redes neurais, está gastando substâncias químicas, enzimas que precisam ser repostos depois nas várias redes neurais. Se você estudar matérias diferentes, o que vai acontecer? Enquanto você está estudando matemática, você está dando um descanso em português. Enquanto você está estudando história, você está dando um descanso na álgebra. Ou seja, você está passando de uma matéria para outra,
Sempre tentando não perder o fio da meada, obviamente, tá certo? Mas o ideal seria se você se organizasse que cada uma daquelas meia horas fosse dedicada a uma determinada matéria. Porque permite que o cérebro... Porque o cérebro, quando o cérebro se concentra numa coisa só, é a hora que ele cansa, é a hora que ele não aguenta mais. Então, pulando de uma para outra, você consegue reduzir um pouco esse cansaço. Professor Pira, após assistir uma aula, caso eu converse com outras pessoas sobre a informação assistida, realizando um debate, é possível fixar a informação? Na realidade, veja bem, essa história do debate é útil, mas lembre-se, não é estudo. Agora, ele é útil se o debate for acalorado. Por quê? Debate acalorado significa emoção. E emoção significa o quê? Maior chance de que teu cérebro queira gravar alguma coisa. Ótimo. Daniel pergunta, a leitura do período de entender a matéria, para quem estuda sozinho, deve ser quebrada em ciclos de 30 minutos? Bom, agora você está lendo para efeito de estudo, você está lendo para entender, para depois você aprender. Existem duas técnicas aí, como é o nome deles que se escuta? É o Daniel. Daniel, tem duas técnicas, e eu descobri que essas técnicas variam de pessoa para pessoa. Uma das técnicas qual que é? É o sujeito ler o texto, direto, ler, e depois pega papel e lápis e relê, anotando as coisas importantes. A segunda técnica, que muita gente usa, qual que é? Não fazer a primeira leitura, é já ir fazendo isso. Eu prefiro a primeira técnica. Por quê? Porque você já tem uma visão geral, portanto, na hora de fazer o que é importante, você já tem uma ideia do que é realmente importante, entende? Então você já fez uma leitura geral e depois... E nessa leitura geral, eu diria que os 30 minutos são mais do que suficiente. Dá sempre um intervalinho, sempre. O intervalinho é fundamental, desde que seja um intervalinho, não vai exagerar, né? Já passou um mês de aula no semestre. Não segui a filosofia, aula dada, aula estudada hoje. Que estratégia pode me ajudar para armazenar o tempo e o conteúdo perdido? Em primeiro lugar, comece a fazer aula dada e estudada já. E não tente recuperar o tempo passado de uma vez. Faz uma coisa, comece a estudar corretamente agora. Mas eu tenho que voltar. Então, atenção, na hora de voltar, seja seletivo. Eu estou voltando numa coisa que vai servir de pré-requisito para o que eu estou vendo, volta. Estou voltando numa coisa mais ou menos independente que não vai servir de pré-requisito, espera. Você vai dizer, e quando é que eu vou recuperar isso? Fins de semana, é para isso que servem os fins de semana, para recuperar o tempo perdido. Costumo explicar as matérias para outros alunos do meu colégio. Isto seria como estudar ou não? Sim. Olha, tem um ditado entre os professores que diz, se você quiser realmente aprender um assunto, dê aula dele. Dá aula daquele assunto que você realmente vai aprender o assunto. É fundamental, tanto é que tu não fala, mas você critica estudo em grupo, Eu falo, eu não critico, tem um cara que leva vantagem. É aquele que está explicando as coisas para os outros. Esse é o único que está realmente aprendendo. Funciona, viu? Funciona muito bem. Dar aula para os outros é fundamental. Como ter certeza de que aquilo que foi estudado será devidamente gravado? Está devidamente gravado ou será devidamente gravado? Tem um truque. Uma semana depois, faz uma rápida revisão naquilo que você estudou na semana anterior. Você vai descobrir o que foi gravado e o que não foi gravado e, portanto, precisa ser regravado, porque nem sempre a retenção é 100%. E existe um fenômeno estranhíssimo chamado canibalização de redes neurais. Deixa eu explicar. Você aprendeu alguma coisa, criou uma rede neural. Se ela não for usada durante um certo tempo, a rede neural adjacente que está se criando vê um monte de neurônios parados, fala, opa, e toma. Na hora que toma, aquele assunto acaba sendo esquecido. Então é bom sempre fazer, uma semana depois, fazer uma revisãozinha. Professor, todos podem aprender sobre qualquer assunto? Então as dificuldades em algumas matérias, como matemática, são totalmente justificadas? Na realidade, todo mundo pode aprender qualquer coisa, não existem limitações. Qual é a técnica? Lápis e papel, qualquer coisa você aprende se você mexer com lápis e papel. O papel onde escrevemos a matéria que estudamos deve ser jogado fora? Olha, pode ser jogado fora até. Porque eu, por exemplo, estudava, sabe como? Com uma lousa. Com um giz,
escrevia na lousa, resolvia meus problemas de matemática na lousa, fazia meus resumos na lousa, depois eu apagava tudo. Porque desde criança eu descobri que o ato de escrever é justamente aquilo que te torna, que faz com que o conhecimento seja absorvido. É o ato de escrever, não o que está escrito. Agora, respondendo uma pergunta anterior sobre revisões, o que você pode fazer é guardar aquele papel, porque na semana seguinte, quando for fazer uma revisão, você pode fazer revisão no próprio papel que você gerou, né? Ou seja, quer um conselho? Crie suas próprias apostilas. Se você é aquela pessoa que estuda e no final não lembra de nada, se na hora daquela prova decisiva você teve um apagão, esqueceu tudo, se você é aquela pessoa que deixou de passar no último concurso porque não lembrou de uma única questão, olha, existem técnicas que qualquer pessoa consegue melhorar e muito as chances de aprovação em vestibulares e concursos. Imagine você conseguir aquela independência financeira que você tanto busca com seus estudos, a estabilidade de um concurso público, a qualidade de vida que você que se sacrifica tanto merece. Pois é, essas técnicas existem, são efetivas e eu quero te ensinar como aplicar nos seus estudos. Eu organizei tudo num treinamento confiável, sequencial, passo a passo e que ganhou notoriedade no país inteiro. Ou seja, o que você prefere fazer? Bom, agora você tem duas escolhas. Ou continua no velho processo, estudar horas e depois esquecer tudo, sistema que gasta seu tempo, gasta sua energia, te deprime, te frustra, ou toma uma decisão inteligente e entra para o time daqueles que usam a memória com inteligência e começa a aprender imediatamente a usar os métodos de estudo e memorização confiáveis que me deram o título de melhor memória do Brasil. Eu acredito muito que as coisas não acontecem por acaso. Se você chegou até aqui, é porque uma voz aí dentro pede por mudanças. Hoje eu estou mostrando o caminho, mas quem decide trilhar é você. Ninguém melhor do que quem estuda para saber a importância da memória nos estudos, não é verdade? Você quer ser aprovado, você merece ser aprovado. Então clique agora no botão e garanta a sua vaga. Eu espero você lá no treinamento. Até breve, amigo. Olá, meu nome é Marília Carvalho, eu sou advogada, sou estudante, presto alguns concursos na área jurídica e eu estou passando para deixar meu depoimento e indicação de um curso que eu fiz do Renato Alves, que eu acabei de concluir, técnicas de estudo e memorização. E eu só tenho a dizer para você, Renato, parabéns, porque é um curso de altíssima qualidade e de um custo muito justo, tá? O curso mudou meu modo de ler, meu modo de escrever e meu modo de estudar para o concurso também. As minhas petições hoje são muito mais claras, sucintas e objetivas. Facilitou em tudo a compreensão dos textos, dos relatos, dos casos, das matérias de concurso. Facilitou muito a minha vida que trabalho, né? Meu trabalho é praticamente intelectual. Então eu quero agradecer de coração a você, Renato, e que Deus possa iluminar seus passos, seu trabalho, para que você possa continuar de forma justa e sensata e muito honesta, porque tem que haver dedicação, você deixa claro isso, e que a gente possa servir, né, com esses conhecimentos a mais pessoas. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Kaique Garcia e quero deixar aqui o meu testemunho sobre o curso Fast Read de Leitura Dinâmica do professor Renato Alves. Eu fiz o curso porque eu precisava ler mais rápido, eu tinha uma demanda de livros que eu queria e que eu precisava ler por motivos profissionais e devido à minha velocidade de leitura eu não dava conta. Depois que eu fiz o curso eu comecei a ler mais rápido, o que me deu mais vontade de ler mais livros. Na minha última experiência eu li 300 páginas em apenas uma semana, o que para mim isso era impossível antes. O curso é muito dinâmico e bem eficaz. Muito obrigado, professor Renato.